Bom dia, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Sabadão hoje, 21 de fevereiro de 2026, mais uma vez, programa Recomeçar, chegando na sua casa. Que o Senhor possa te guardar, te proteger e te abençoar. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Veja, Jeremias está dizendo o seguinte, ele está aconselhando o povo que o caminho é esse, clamar a Deus. Veja o texto, clama a mim, o Senhor está nos dando uma resposta, é como se o Senhor estivesse dizendo, olha, basta vocês me procurarem, basta vocês orarem a mim, buscarem a mim e eu vou revelar a vocês. E ele diz que me chama a atenção o seguinte, coisas grandes que não sabes, coisas que estão escondidas, basta vocês me clamarem que eu vou dar a vocês. O texto é muito claro. Deus está dizendo para mim e para você que está nos assistindo agora, nesse programa Recomeçar. Clame a mim. Clame ao Senhor, irmão. Fale com Ele, querido. Fale com Ele, querida. Não importa a situação pela qual você está enfrentando. Deus está te dando uma resposta. A resposta é a seguinte. Clame a mim e eu vou ouvir você. O programa Recomeçar de hoje está muito especial, porque nós temos um testemunho edificante para partilhar com você. No quadro Exemplo de Vida, hoje nós vamos falar com Valdomiro, uma pessoa que era alcoólatra e foi livre do álcool e hoje é uma pessoa extremamente tranquila e abençoada. No programa de hoje você vai ter ainda a palavra de Deus sendo ministrada, um momento de oração onde juntos nós iremos clamar ao Senhor, clamar a Ele e Ele vai nos responder. Então eu peço a você, não saia daí, coloque silencioso no seu celular para não ser atrapalhado a essa oportunidade da palavra alcançar você. Não permita que nada, absolutamente nada, tire esse tempo de você, para que Deus possa realmente mudar a sua vida. Vamos agora ao quadro Exemplo de Vida. Coloque para nós, João, por favor. Toda vida carrega uma história. Alguns passam pela dor, outros pela perda, mas todos podem encontrar um recomeço. Exemplo de vida. Histórias que inspiram. Meus queridos e amados, hoje no quadro Exemplo de Vida, eu recebo alguém aqui que é a prova viva de que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde. O Valdomiro Alves é hoje um homem lúcido, equilibrado, querido por todos, alguém muito bom de conviver. Na verdade, o Valdomiro é um exemplo de transformação. Mas nem sempre foi assim. O Valdomiro, as pessoas o chamam de Miro, ele começou a beber, ele tinha 20 anos de idade. E ao que parecia algo passageiro, se tornou um vício que durou cerca de 38 anos. Foram quase 4 décadas de luta contra o álcool. Aos 58 anos, porém, algo aconteceu na sua vida. Um encontro com o Senhor Jesus Cristo mudou completamente a sua história. Hoje nós vamos ouvir, nesse quadro, esse testemunho, porque se Deus fez na vida dele, Ele pode também fazer na sua vida. E é com muita honra e muita alegria que eu recebo aqui, no quadro Exemplo de Vida, meu irmão Valdomiro Miro. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo, Miro, aqui ao programa Recomeçar. Obrigado por participar desse programa. Sim. Estou muito feliz de... O senhor me convidou para fazer esse programa, para gravar, né? Sim. Estou muito feliz, primeiramente, quero agradecer a Deus, o Pai do Céu, depois o meu familiar, né? Que me apoiaram. E o senhor também, que está aqui Amém. junto comigo. Amém. Tô muito Miro, feliz, né? eu quero que você fique bem à vontade, porque muitas pessoas não vai chorar não, porque se você chorar, eu também vou chorar, moço. Aí não vai ficar ruim para nós aqui. Gente, foram Segura 38 anos, gente. Segura então. Foram 38 anos, né, Miro? Oi. Então não é fácil mesmo, não. Miro,
eu tenho umas perguntas para fazer, você fique bem tranquilo. Miro, como começou o seu envolvimento? Eu queria que você participasse ou partilhasse com a gente essa informação, porque muita gente pode estar vivendo uma situação parecida, mas como tudo isso começou a desenvolver na sua vida, esse envolvimento com álcool, né, aos 20 anos, você imaginava que aquilo poderia se tornar algo tão destrutivo na sua vida? Eu queria que você contasse para nós assim, como que isso aconteceu? Esse vício eu comecei com 20 anos. Isso foi em boteco, com os amigos. Daí eu gostava de jogar sinuca, brincar de sinuca. Sim. Daí chegava lá, bebia uma bebida, bebe um golinho. Não quero não, fulano. Não, bebe só um golinho. Daí começava, por fim bebi um golinho, depois eu fui, né, Aumentando a quantidade? Daí por fim já era direto, todo final de semana, no meio de semana também, o boteco era perto de casa, no sítio, né, todo final de semana. No meio de semana mesmo eu estava lá jogando sinuca, na parte da tarde, com os amigos só, né? Entendi. Daí fui levando essa vida até... Entendi. Eu tive um intervalo aí de um ano e pouco, daí eu dei uma afastada, mas depois... Voltei de novo. Daí agora, graças a Deus, eu fui liberto, né? Uhum. Através das orações dos meus Sim. parentes, né? Eu sou evangélico também. Sim. Gente, não vai ser muito fácil para nós aqui hoje, nem para ele e nem para mim, porque também esse era um dos meus vícios. Então, assim, peço que você tenha paciência com a gente, mas a gente vai conseguir, tá? Conectar você a esse assunto. Miro, uma outra pergunta. Durante esses 38 anos, né? Qual foi o momento mais difícil que você viveu? Houve um ponto que o senhor percebeu que precisava de ajuda? Você olhou para dentro de você e falou assim, não, agora teve isso, aconteceu isso com você? Nunca aconteceu de pedir ajuda, assim, para parar. Nunca aconteceu. Mas você sentia alguma coisa? Sentia. Só não tinha coragem. Não tinha coragem de... abrir o coração nesse abrir o sentido. coração nesse sentido. Foi difícil para você quando você viu que não suportava mais ou que não conseguia mais ficar sem a bebida? Não, quando eu parei mesmo de beber, daí pra mim faz mais sentido, pra mim nem dava vontade mais. O pessoal, né? muitos amigos ofereciam, né? Assim, vamos beber. Não, hoje eu não... Pronto, eu coloco um ponto final. Eu não bebo mais. Ô, Miro, o que aconteceu aos 58 anos? Como foi esse encontro com o Senhor que marcou essa virada na sua vida? Quando é que você entendeu que precisava largar isso e que precisava... Porque eu sei um pouco da história, então, né? Eu me lembro que houve até um comentário na sua família que se você não parasse, era possível que você iria morrer. Tanto que você ficava mal 2, 3 dias acamado, né? Segunda, terça, e às vezes só voltava a trabalhar. Enfim. Mas como aconteceu isso aí? Como é que foi? O que passou na sua cabeça quando você viu assim? Não, eu tenho que mudar. E aí, como é que Jesus apareceu para você? O que você entendeu disso aí? O que eu entendi quando eu fiquei... O senhor sabe mesmo que eu fiquei ruim. Meu sobrinho levou na UPA, levou no hospital municipal. Eu percebi, eu tenho que parar, porque foi Jesus mesmo que... Você chegou a parar na UPA? Foi na UPA, daí eu fui para o hospital municipal. A segunda vez, daí... Sim. Ruim. Aí daí eu pensei comigo, rapaz, agora eu vou ter que parar mesmo. Se eu não parar dessa vez, eu não... Sim. Eu cheguei a pegar 47 quilos. Gente, 47 quilos. Olha só, ele está falando aqui, você percebeu, ele foi parar na UPA, da UPA foi parar no hospital municipal, quase morreu. Ele entende, segundo ele, que foi exatamente aí que veio na mente dele, eu preciso me encontrar com o Senhor. Ele acredita até que o Senhor permitiu isso, é isso, Miro? Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Quando você começou a perceber que sua vida estava sem sentido nenhum, né? Para mim já não tinha mais sentido. Você mora sozinho até hoje? Moro sozinho na época também? Mas hoje você é um cara feliz, não é? Em nome de Jesus, eu sou um cara... Acho que eu sou um cara mais feliz, para mim, mais feliz do mundo. Nem sei como explicar tanta felicidade que eu sinto. Gente, o Miro é uma pessoa maravilhosa. Vocês precisam conhecê-lo, né? Miro, hoje sendo um homem livre do álcool, lúcido, restaurado, que conselho você daria para alguém que está preso em um vício e acha que não tem mais saída, viu, Miro? Veja bem, talvez tenha alguém nos assistindo que não é nem preso a um vício de álcool,
às vezes um vício de droga, às vezes, enfim, um outro tipo de vícios, e que acha que não tem saída. Que conselho você daria para essa pessoa? O conselho que eu dar para essas pessoas é porque é o seguinte, se firmar bem em Jesus primeiramente, não procurar consertar com Jesus, e eu acho que não tenho nada difícil para Jesus. Nada difícil para Nada Jesus? difícil. Meu Deus, olha que coisa linda, gente. Vendo? Olha que coisa linda. Às vezes você pensa em um grande conselho, vai vir de alguém que conhece muito a Bíblia, vai vir de alguém que é estudioso da Bíblia, vai vir de um pastor, ou até mesmo de um padre, ou de um profeta. Não, quem vai me dar o conselho certo é alguém que tem muita experiência. Veja o conselho que o Valdomiro, o Miro, está dando para nós aqui. Para Deus nada é impossível. Com Deus tudo é possível. É isso, Miro? É tudo possível com Deus. Então essas pessoas que estão nos assistindo, você acredita que se elas entregarem para Jesus a vida como você entregou, pode ser liberto? Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que ele vai ser liberto. Como eu fui liberto, ele vai ser também essa pessoa. Como ele foi liberto, você também será. E hoje, sendo esse homem livre do álcool e restaurado, completamente mudado, o que você pensa agora daqui para frente, Miro? Agora daqui para frente eu penso em seguir nos caminhos de Jesus. Certo. Em nome de Jesus vai ser alcançar a salvação, né? Sim. O dia que chegar o dia de Deus me buscar eu. Aleluia. Não sei o dia que ele busca, né? Só ele que sabe, né? Só ele que sabe. Gente, você viu que coisa maravilhosa, que coisa assim tremenda de se ouvir? Gente, eu tô falando de um cara que ficou preso no mundo do álcool 38 anos. Ele agora fez 59, um ano livre. Ele conheceu o álcool com 20. Até os 58 anos, ele ficou refém disso aí. Nós estamos falando aqui de um maior milagre que pode acontecer na vida de um homem. É o que aconteceu na vida do Valdomiro. É liberto, completamente liberto. E estar aqui nessa conversa com ele, para mim, é muito edificante. Por quê? Porque olha o que ele disse no meio do testemunho. Há uma alegria no meu coração que eu não sei nem explicar, pastor. E eu tenho certeza que é Jesus no coração dele. E assim como Jesus fez na vida dele, pode fazer na sua vida também. Lembre-se, se foi possível para ele, é possível também para você. Então, eu gostaria, Miro, de encerrar esse testemunho, esse quadro Exemplo de Vida, fazendo uma última pergunta. Se Jesus aparecesse para você agora fisicamente, né? Só supondo, tá? Viu, gente? Só supondo. Se ele aparecesse para você agora fisicamente, qual pedido você faria para ele? Além desse que já fez na sua vida. O pedido que eu faço para ele, que ele conseguiu tirar desse vício. Alguns amigos eu assisti, tiraram também desse vício. Seguiu o caminho que eu estou seguindo. Meu Deus do céu. Eu pensei que ele ia falar assim, eu ia pedir para ele me dar uma casa, eu ia pedir para ele me dar isso, aquilo. Olha só, gente, a mentalidade de uma pessoa que está recém vivendo esse mundo cristão. Eu pediria a ele que também desse a oportunidade para os meus amigos, a mesma que deu para mim. Sem palavras. Eu confesso para você que eu estou sem palavras e eu vou encerrar aqui, porque fez muito sentido para mim. E lembre-se, se deu certo para ele, pode dar certo para você também. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Fiquem com Deus. Toda vida carrega uma história. Alguns passam pela dor, outros pela perda, mas todos podem encontrar um recomeço. Exemplo de vida. Histórias que inspiram. Estamos de volta aqui. Esse quadro Exemplo de Vida realmente tem abençoado muita gente. Esse testemunho de hoje do nosso irmão Valdomiro, gente, que coisa extraordinária. Veja só, né, o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, gente. Alcoolismo desde jovem, mas quando tem um encontro com o Senhor, a sua vida muda. E lembre-se, fez na vida dele, se deu certo para ele, pode dar certo para você também. Basta você se encontrar com a pessoa certa, que é o Senhor. Vamos agora falar dos nossos parceiros comerciais.
Drogaria Brasil Farma. A Drogaria Brasil Farma, ela fica na T20, em frente ao Atlântico, 9326-2500. Também você pode ligar lá. Nós temos de oferta para você. Você chega lá e diz que você viu aqui no programa Recomeçar. Shampoo Elseve, tanto shampoo quanto condicionador, diversos, R$16,99. Tintura Fashion, R$11,99, várias cores. Sandálias havaianas, várias cores, R$19,99. Creme Origem, 1 kg, R$6,99. Esmalte Novo Toque, R$3,99. Shampoo Dove, R$17,99. Estoma Livre, olha aí, 75 centavos, isso mesmo. Estoma Livre Sachê, 75 centavos. Etox 10 ml, perdão, 75 centavos. Vitamina B12, 36,99. Nelsoro, 4,99. Vitergil Zinco, 30 cápsulas, 19,99. E Vitergil comprimidos efervescentes, a vitamina C, 6,99. Drogaria Brasil Farma, sempre presente na sua casa, porque tem as grandes ofertas. Drogaria Brasil Farma é a laranjinha querida da cidade. Avenida Brasil, esquina com a T20, em frente ao Atlântico. Temos também nosso parceiro comercial, Fabiola Moda Evangélica. Fabiola Moda Evangélica tem grandes ofertas para você, irmã, que deseja vestir um vestido legal para ir para a igreja, para passear, né, para sair com o marido, de R$ 129 por R$ 89. Olha isso aí, a mesma coisa, o preço é um só, variando aí os modelos, R$ 89. Esse também, ó, que lindo esse, hein? A Bíblia Moda Evangélica, R$ 89. Esse aí também de 129 por R$ 89. Só na Fabiola Moda Evangélica você vai encontrar essas ofertas. Gente, ofertas de verdade. Fabiola Moda Evangélica fica na Avenida Brasil com a T9, subindo ali do lado esquerdo, 9216-8419. Chegue lá, procure o pastor Robson e a sua esposa missionária Fabiola, que inclusive está grávida, que Deus abençoe sua gravidez, Fabiola. E eles certamente irão atender vocês de uma maneira muito especial. Gente, agora eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, se possível, seja impressa, como a minha aqui, ou digital, no celular, no tablet, enfim. E você vai abrir comigo, olha só, em Mateus capítulo 8. Preste atenção, eu quero que você abra esse texto, fique com ele aberto aí, para você acompanhar, né, o que Deus quer falar ao seu coração agora. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao versículo de número 3, né, nós temos aí esse texto muito pertinente para esse tempo, para agora, né, depois desse testemunho que você viu, esse exemplo de vida. Então, acompanhe comigo. Versículo 1 de Mateus 8. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Onde Jesus estava, sempre tinha gente. O povo gostava de estar próximo de Jesus, porque Jesus sempre tinha uma palavra acolhedora, uma palavra de amor, mas também uma palavra de cura, salvação e libertação. Aí o versículo 2 acontece algo aqui interessante. Eis que um leproso aproximou-se de Jesus e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Isso o leproso disse. Chega próximo, entre a multidão e diz para Jesus que adora ele primeiro e depois diz assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tirar essa enfermidade. Jesus estende a mão, toca nele e diz: eu quero, fique limpo. Veja, aqui está a grande revelação do texto. Ele fala com Jesus o seguinte: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Jesus diz assim, antes de dizer alguma coisa, Jesus toca nele, olha. E aí você vai saber o porquê que Jesus toca nele daqui a pouco. Calma o seu coração. Eu quero, seja limpo. E diz a Bíblia, no versículo 3 ainda, e no mesmo instante ele ficou limpo da sua pele. Veja, irmãos, hoje, depois de tudo que você já viu nesse programa, nesse testemunho lindo, eu quero falar com você sobre a importância de se ter um encontro com Jesus. Como é importante o encontro com Jesus. As pessoas no passado, quando se encontravam com Jesus, sempre ficou algo de bom na vida das pessoas. Na vida desse leproso não foi diferente, né? Veja que o texto nos apresenta um leproso, né? Esse leproso vai até Jesus, faz esse pedido e Jesus, além de responder o pedido, Jesus toca nele, né? Ou seja, ele rompe as barreiras sociais, se aproxima de Jesus, se ajoelha, adora Jesus,
faz uma declaração de fé e Jesus então cura ele, liberta ele, transforma ele e insere ele novamente no meio da sociedade. Existem encontros, queridos, que marcam a vida, como a do Valdomiro, por exemplo, né? Na vida desse leproso não foi diferente. Existem encontros que mudam destinos, mas nenhum encontro transforma tanto quanto um encontro verdadeiro com Jesus, né? Não existe encontro mais importante do encontro que uma pessoa tem com o próprio Senhor. E hoje eu quero falar justamente sobre esse encontro, né? Porque quando alguém realmente se encontra com Ele, a vida dela nunca mais é a mesma. Pode ter certeza. Alguém que se encontra com Jesus nunca mais viverá do mesmo. E eu quero com isso partilhar você algumas lições que eu extraí desse texto e eu quero dividir com você. A primeira coisa que eu quero pensar com você e te ensinar ou te mostrar para que você entenda perfeitamente como foi importante trazer para você essa história é o seguinte: a condição de leproso. Ah, pastor, isso é muito simples. Não, talvez seja simples hoje, né? Hoje não é tão constrangedor, mas nos tempos bíblicos, a lepra não era só uma doença, era a marca de alguém que tinha, segundo os religiosos da época, ou segundo a própria lei de Levítico capítulo 13 e Levítico 14, a marca de uma maldição, não é? Antes de falar dessa decisão, nós precisamos entender quem era esse cara, como era a situação que ele vivia. Segundo a lei descrita em Levítico 13 e Levítico 14, esse rapaz era declarado imundo, vivia fora da sociedade, fora do arraial do povo de Deus. Rasgava suas vestes, cobria o rosto e sempre que se apresentava no meio ou próximo de gente, antes de chegar próximo de uma multidão, ele tinha que dizer: se afastem, porque está chegando o impuro. Corram, porque está chegando o impuro. Alguns estudiosos dizem que o leproso, inclusive, ele andava com um sino. Quando ele ia se aproximar da comunidade, enfim, por perto de muita gente, ele tinha que balançar o sino, para que as pessoas corressem. Por quê? Porque a lepra, ela contagiava as pessoas, né? Então veja que esse rapaz, ele vivia fora do convívio social, não podia tocar, nem ser tocado, ele era completamente excluso da sociedade, da sua família, da sua casa, ou seja, vivia fora dos muros da cidade. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que existiam naquela época uma espécie de um refúgio chamado Vale dos Leprosos, ou Vale dos Doentes em Estado Terminais. Ou seja, segundo alguns estudiosos, havia naquela época um lugar onde as pessoas que estavam realmente em estado terminal se refugiavam por ali e ficavam por ali justamente para não contaminar os demais, principalmente os leprosos. Eles viviam fora dos muros e viviam nesse Vale dos Leprosos. E diz alguns estudiosos que naquela época já existia pessoas bondosas que nas madrugadas, nas horas escuras, elas iam até o Vale dos Leprosos, onde ficavam essas pessoas que não podiam ter contato com outras pessoas, e esses espécie de bons samaritanos ou pessoas boas faziam uma cesta com lanches, com alimentos, frutas, e levava ao Vale dos Leprosos escondido para que ninguém pudesse perceber, levava essa comida, essa água, para alimentar essas pessoas, E até hoje existem pessoas boas assim. Glória a Deus por isso. E acreditamos, inclusive, que foi em um desses momentos que alguém disse para esse leproso: olha, trouxe esse alimento aqui, só que eu tenho uma notícia para vocês. Jesus está próximo da cidade. Jesus está chegando na cidade. E esse Jesus tem poder para curar você. Quem sabe não seria a hora de você sair daqui e ir até Jesus. E Jesus pode te curar, Mas enfim, ainda que isso não tenha acontecido, uma coisa ficou muito clara para mim. Ainda que essas pessoas fossem esquecidos, carregavam dor física, rejeição social, peso espiritual, antes do milagre ou antes de qualquer milagre, sempre existe a condição, Quem sabe você que está me assistindo agora, claro, obviamente, certamente não está com lepra, mas de repente você está vivendo um drama na sua vida. De repente você está enfrentando uma dificuldade na sua vida. A dificuldade desse moço era a lepra,
né? Mas não é só a lepra que nos afasta das pessoas. Existem situações que nós enfrentamos, problemas emocionais, problemas espirituais, que fazem com que as pessoas, né, não queiram estar perto da gente. E isso acaba nos levando em alguns vales da vida. Mas assim como aparecer esse bom samaritano, ou essas pessoas boas, para levar alimento naquele lugar e dizer para ele, olha, Jesus está na cidade, quem sabe? A mesma coisa pode estar acontecendo agora. Deus está me usando para dizer para você, olha, Jesus pode mudar a sua história. Saia desse vale e vá até Jesus. Ele pode e mudará a sua história, não é? E construindo esse entendimento, eu quero então convidar você a aprender com esse rapaz, que mesmo que tinha sua vida completamente, né, deteriorizada pela lei de Levítico 13 e Levítico 14, que tinha que ser afastado do arraial e não podia ter convívio social, né? Ele teve a sua vida mudada. Por quê? Ele faz algo aqui que me chama muita atenção. O versículo 2 diz o seguinte, olha só, acompanhe comigo, o versículo 2. Eis que um leproso aproximou-se. Ou seja, o que me leva a entender é o seguinte, que esse leproso ele não ficou preocupado se as pessoas iriam rejeitá-lo. Ele não ficou preocupado se as pessoas iriam ridicularizá-lo. Ele simplesmente se aproxima de Jesus. E ele não clamou, não gritou, abram caminhos para que o impuro passe, não. Ele venceu todas as barreiras. Por quê? Porque ele toma uma posição de sair daquela situação pela qual ele estava vivendo, ou seja, ele toma uma decisão. E aqui fica uma grande lição para mim e para você hoje. Se você quer viver o milagre de Deus, você não pode importar com aquilo que as pessoas vão falar, com aquilo que as pessoas estão pensando, com aquilo que a sua própria vida, né, está fazendo com você. Você precisa tomar uma decisão. A decisão de quê, pastor? A decisão de ir até Jesus, a decisão de romper com as barreiras, a decisão de tirar força onde não tem e chegar próximo de Jesus e dizer, Jesus, tenha misericórdia de mim. E sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? Ele vai tocar em você. Ele vai abençoar você. Porque ele não nos discrimina como homem, discrimina o próximo, porque de repente está vivendo alguma situação adversa, ou tem algum problema. Deus olha para o homem, olha para você, olha para mim, diferente. Ele decide sair do vale, ele rompe com o isolamento, ele quebra as barreiras culturais, ele quebra a barreira da lei de Levítico 13, Levítico 14, que não podia estar próximo de ninguém. Ele desafia o sistema que o mantinha preso, mesmo sendo obrigado a anunciar, olha o impuro, olha o impuro, olha o impuro. Ele anuncia outra coisa, ele anuncia a sua fé. Ele diz assim, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ele troca a palavra impuro pela palavra, o Senhor pode me limpar. Né? Veja que antes de acontecer o milagre na pele desse moço, acontece um milagre no seu coração, que é o milagre de crer, que é o milagre de acreditar, que é o milagre de romper com as barreiras, que é o milagre de romper com as situações adversas. Quem sabe o milagre que você mais precisa não é esse que está no seu corpo, né? Não é essa doença que você está enfrentando, não é justamente essa dor que você sente, mas é um milagre de você entender que enquanto Jesus existir, e Ele existe, Ele é real, Ele nunca vai deixar de existir, Ele está presente aqui, você pode e terá esperança. Escute só, o milagre começa, gente, com a decisão. Decidir sair da culpa, você precisa sair dessa culpa. Você precisa decidir sair desse pecado que te acorrenta, que te aprisiona, né? E esse pecado tenta convencer que você não é mais digno de nada, que você realmente deve viver isolado. Aí você se fechou no mundo dos seus sentidos, você só quer ficar no quarto trancafiado porque você já fez coisas terríveis, né? Você se sente imundo, indigno, impuro. Jesus está aqui nessa hora dizendo, vem até mim, que eu vou tocar em você. Eu vou mostrar para você que para mim você é importante, eu posso libertar você. Né? Você precisa decidir sair dessa posição de vítima. Você vive no mundo da vitimização.
Ah, mas é porque me fizeram isso. Ah, mas é porque me fizeram aquilo. Já pensou se esse leproso fosse viver assim? Ah, mas Levítico 13 diz que eu não posso. Levítico 14 diz que é pior ainda. Então para mim não tem jeito. Não, decida agora. E Deus vai mudar a sua história. Então, o encontro com Jesus, ele exige movimento. Jesus não foi até o vale. Jesus não foi aonde estava o leproso. É o leproso que vai até Jesus. Movimento. Se movimente, querido. Se movimente, irmã. Tome uma decisão na sua vida. Estabeleça um propósito. Comece a ler a palavra, não é? Comece a orar. Mas eu não sei orar. Ora do jeito que você sabe. Eu não conheço a Bíblia. Comece a ler. A Bíblia vai fluir dentro de você. A graça de Deus vai mexer com você. O poder de Deus vai mexer com você. Deus não é para aqueles que sabem. Deus é para aqueles que querem Ele. Mais importante do que Deus ser estudado, Deus quer ser experimentado. Tem muita gente estudando sobre Deus, estudando acerca de Deus, mas não tem vivência, não tem presença, não tem experiência com Deus. Não estou dizendo com isso que você não deve estudar acerca da palavra de Deus, acerca de Deus. E pelo contrário, é importante você estudar. Mas mais importante que isso, do que você saber da Bíblia, é você conhecer o Deus da Bíblia. E o pouco que você conhece, você quer Ele perto de você. Você quer Ele com você. Você não abre mão dele estar com você. Uma outra coisa que esse rapaz fez que me chama a atenção, além de decidir ir até Jesus, é que ele aplica aqui um segundo ensino, ou uma segunda lição, de fundamental importância, que se encontra ainda no versículo 2. Depois que ele se aproxima de Jesus, ou seja, ele toma a decisão de mudar de vida, ele faz uma coisa interessante. Ele adora Jesus e usa a palavra Senhor, Senhor com letra minúscula. Ou seja, aqui ele está nos ensinando que reconhecer o senhorio de Jesus é de fundamental importância para aqueles que querem viver o milagre de Deus. Então, para você que deseja viver o milagre de Deus, para você que deseja viver aquilo que Deus tem de maior para a sua vida e para a sua casa, você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele se curva diante de Jesus, adora Ele e depois ele diz assim, Senhor. Não é Senhor com S minúsculo, Senhor com S maiúsculo, né? Ou seja, ele está dizendo, você para mim é divino. Um judeu só adora, irmão. Até hoje, um judeu só se curva diante de Deus. Quando ele adora Jesus, ele está declarando algo profundo. Tu não é apenas um mestre, tu não é apenas um profeta, tu não és apenas um agitador, tu és o Deus verdadeiro. Quando ele adora Jesus, ele está dizendo, tu és o Deus verdadeiro e só tu tem condições de tirar essa lepra do meu corpo. Ele reconhece a autoridade de Jesus. Quando ele adora Jesus com os joelhos no chão, ele está reconhecendo a autoridade de Jesus. Ele reconhece com isso também a divindade de Jesus. Ele reconhece com isso a soberania de Jesus. E ele diz, se quiseres. Ou seja, só o Senhor pode, né? Ou seja, o Senhor é soberano. A vontade é dele. O poder é dele. O encontro com Jesus não é apenas pedir para Ele fazer um milagre na sua vida. O encontro com Jesus é você dizer o seguinte, o maior encontro com Jesus é quando você diz assim, eu reconheço que Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Paulo diz que nos últimos dias toda língua iria confessar que Jesus é o nome sobre todo nome. Ou seja, Jesus é o maior. É o mais forte, é o poderoso, porque Ele é divino. Não basta chamar de Senhor, é preciso adorá-lo como Senhor. Gente, quando esse leproso coloca os seus joelhos no chão e começa a adorar Jesus, o céu se abre. Escute, quando um filho de Deus, você que está me assistindo agora aí, preste atenção no que eu vou dizer. Você pode estar todo sujo, você pode estar todo arrebentado, você pode ter feito coisas, pecados terríveis. Mas quando você se curva diante de Deus e começa a adorar Ele, reverenciar o nome dEle e se arrepender dos seus pecados, Deus perdoa você, sara você, cura você, liberta você, transforma você e levanta você. Esse é o Deus que nós servimos, sabe? Não basta chamá-lo de Senhor, é preciso adorá-lo. Adora Ele agora.
Uma outra coisa que esse rapaz tem, né, além de tomar a decisão de sair da onde estava, da condição que estava, para se encontrar com Jesus, né? E além de ainda nos ensinar que é preciso reconhecer que Jesus é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, ele tem uma coisa que, sabe, me chama muita atenção, ele tem fé. Veja o que ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ele não diz assim, talvez o Senhor consegue, né? Ele não diz assim, eu acho que o Senhor consegue. Ele não diz assim, é possível que o Senhor consegue. Não. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Ele está dizendo, a tua vontade é soberana, mas que o Senhor pode, você pode. Se o Senhor falar que vai fazer, o Senhor faz. O Senhor tem poder para fazer. Em outras palavras, eu sei que o Senhor pode. Agora, é o Senhor que decide. Mas que o Senhor pode, o Senhor pode. É isso que esse cara está dizendo, esse leproso. Ele não duvida do poder. Ele apenas se submete à vontade de Deus quando ele diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Fé verdadeira não impõe. Fé verdadeira confia. Ele estava cheio de lepra, mas também estava cheio de fé no coração. Quando fé encontra com o Senhor, o impossível acontece. Jesus poderia curar de longe, mas o texto diz que Jesus estendeu a mão e tocou nele. Tá bom, leproso, seja curado aí. Não. Jesus toca nele. Por que tocar? Porque aquele homem não precisava apenas de uma cura. Por que Jesus toca nele? Porque não precisava só de ser curado da lepra. Quanto tempo que esse homem não recebia um abraço? Por ele ser leproso. Lembra de Levítico 13, Levítico 14? Você pode ler depois em casa? Na hora que terminar esse programa, você pode ler. Ele não podia ser tocado. Porque tudo que ele tocava se tornava imundo. Se ele tocasse em pessoa, a pessoa também se tornava imunda. Então, quando Jesus toca nele, Jesus está fazendo um milagre na vida emocional desse cara. Ele precisava de restauração. Ele não recebia um toque de alguém há anos. Da sua casa, membros da sua família, amigos, muito menos. Quem sabe você está vivendo assim? Ninguém toca em você, ninguém encosta em você, ninguém quer se relacionar com você porque você já fez coisas terríveis ou até mesmo ainda está fazendo, né? As pessoas correm de você, as pessoas não querem estar perto de você porque você tem uma série de dificuldades, tem alguns problemas, enfim, não sei. De repente você é uma pessoa que vive só no mundo dos seus sentidos, isolada, ninguém quer se relacionar contigo. O seu horizontal é terrível. Mas veja, Jesus quer tocar em você agora, né? O encontro foi mais profundo que a cura. Foi restauração de dignidade. Quando Jesus toca nele, pega naquela lepra, pega naquele corpo, sabe? Aquelas bolhas inflamadas. Certamente estava cheio de facho, possivelmente estava com mau cheiro. Jesus toca nele, porque Jesus toca onde o homem não consegue tocar. Jesus faz aquilo que o homem não consegue fazer. Ei, Jesus está tocando em você agora, através do Espírito Santo. Ele está tocando na sua vida, sabe? Segundo Levítico, quem tocasse em um leproso ficava impuro. E aqui faz muito sentido para mim, eu quero que você preste atenção. Aqui acontece algo extraordinário. A impureza que esse rapaz tinha, de Levítico 13 e Levítico 14, a impureza que ele tinha não passa para Jesus, mas a pureza de Jesus passa para ele. Veja, preste atenção. Segundo a lei, tudo que ele tocasse ficava impuro. Só que aqui aconteceu diferente. Quando ele tem o encontro de corpo, de pele, de mão, né, de toque, de contato com Jesus, que Jesus toca nele, ao invés de Jesus ficar impuro, é ele que fica puro. Que coisa extraordinária! Isso se chama evangelho. No Antigo Testamento, o impuro contaminava. No encontro com Jesus, a santidade é que transforma aquele que está contaminado. Isso se chama evangelho. Talvez você esteja vivendo nesse dia em um vale. Talvez você esteja no vale de uma rejeição, no vale de um pecado escondido. Talvez você esteja vivendo num vale de dores. Talvez você esteja isolado no vale da culpa. Você se sente culpado porque traiu, porque prejudicou,
porque pecou, porque enganou, porque decepcionou, né? Decepcionou seus pais, decepcionou seus filhos, decepcionou seus líderes e pior, talvez você está num vale de culpa ou da culpa porque você já por muitas vezes prometeu a Deus que não ia fazer algo e acabou fazendo novamente e aí você está no vale da culpa. A culpa consome você, né? Eu conversei certa vez com uma pessoa e eu percebia que essa pessoa, por mais tempo que ela passava no convívio, igreja, comunidade, ela não conseguia se livrar. A gente via que sempre essa pessoa, isso aconteceu alguns anos atrás, aliás, muitos anos atrás, eu percebia que essa pessoa vivia refém de sentimentos e ressentimentos. E um dia, em uma conversa, né, com essa pessoa, eu abordei, eu queria entender, eu vejo que você não consegue se soltar, eu vejo que você tem uma tristeza profunda na sua alma, o que acontece? Você aceitou Jesus? Sim, pastor, aceitei, até sinto que eu sou salvo pela misericórdia de Jesus, mas eu não consigo me perdoar. Mas o que você fez de tão grave assim? É que eu já cometi vários abortos. Eu disse, sim, mas é triste, é lamentável, é dolorido, é doloroso isso. Isso é fato, minha querida. Mas depois que você teve um encontro real com o Senhor, você fez isso de novo? Ela, não. Mas e quantas crianças eu abortei? Pois é, minha filha. Mas todos nós, em algum momento, erramos. Jesus já perdoou você e você não está se perdoando. Jesus nem lembra dessa culpa mais porque você já se arrependeu. Agora você precisa se desvencilhar dessa culpa. E quem sabe você está nesse vale também. Se sente culpado, culpada, porque não fez ou deixou de fazer, né? Porque não ajudou como deveria ajudar, porque não investiu como deveria investir, porque não foi correto como deveria ser. Nesse dia, nessa manhã, eu convido você a sair desse vale. Tome essa decisão. Vá até Jesus. Adore a Jesus e tenha fé em Jesus, que Ele vai libertar você. Hoje você pode ser ou ter o encontro com Jesus. Saia dessa posição. Reconheça o senhorio de Jesus. Adore a Ele e creia nele. Por quê? Porque quando alguém se encontra verdadeiramente com Jesus, Ele toca, Ele restaura e Ele transforma. Ele quer tocar na sua vida agora. Ele quer tocar na sua alma. E lembre-se, Ele toca onde o homem não consegue e não pode tocar. Ele toca no mais profundo e escondido do teu coração. Jesus tocou naquele homem, ninguém tinha essa coragem, porque tinha medo de ser contaminado. Mas Jesus toca porque Jesus é Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E eu não canso de dizer, Ele toca onde o homem não consegue tocar. Por mais que eu tenha dito algumas palavras legais aqui, boas, eu não consegui tocar no seu coração. Mas Jesus, eu tenho certeza que Ele está conseguindo tocar no mais profundo da tua alma, te abraçar e dizer para você, eu acredito em você. Entregue a sua vida a mim e eu vou mudar a sua história. Eu tenho certeza que Ele está tocando na sua vida agora, no seu coração. Creia nisso. Vamos orar juntos? Vamos? Coloque a mão no seu coração aí, você que está em casa. Vamos orar diferente hoje. Coloque a mão no seu coração aí. E vamos orar. Olha só, vamos orar juntos. Senhor, assim como o Senhor tocou na vida, na pele, no corpo desse leproso, o Senhor pode tocar no coração dessa pessoa agora. E por mais que ela esteja vivendo dias difíceis, situações difíceis, o Senhor pode tocar. Toque agora, Senhor. Liberta agora essa pessoa da culpa. Liberte agora essa pessoa do medo. Ela já tomou uma decisão de sair dessa situação e ir de encontro à sua presença. Ela já está decidida que vai te adorar, te exaltar e te bendizer e vai reconhecer que o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ela já está sendo convencida de que ela tem uma fé adormecida dentro do coração e ela já acordou essa fé, Senhor. Então toque agora, meu Pai. Toque agora na vida dessa pessoa. Liberte ela do medo, liberte ela da culpa, liberte ela, meu Pai, das acusações na mente. Transforme a vida dela, meu Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.
Se sente mais leve agora? É isso mesmo, eu estou sentindo. É isso que a oração a Deus pode fazer. A oração da fé salvará o doente e seus pecados ser-lhe-ão perdoados, diz a palavra do Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua alma, Deus abençoe sua casa. E lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Se deu certo para o leproso, pode dar certo para você também. Eu aguardo você no próximo sábado, aqui na SIC TV, na Record, de 11 ao meio-dia. E você pode também participar desse programa pelo nosso canal de YouTube e também pelo Instagram. Deus abençoe você, fiquem todos na paz, até o próximo sábado.